Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado dia para você, uma excelente semana para todos nós, que Deus nos abençoe, nos proteja e nos conceda uma semana de paz, de saúde, de alegria, de prosperidade. Confiemos em Jesus e na Santíssima Virgem Maria e peçamos as bênçãos do céu para todos nós, pobres pecadores. Coloquemos no coração de Deus as intenções do nosso coração para que Ele nos abençoe. Hoje vamos falar, nosso tema de hoje, qual a solução para a Terra e seus habitantes? O que devemos fazer? Aí eu até coloquei uma imagem, de alguém pulverizando a Terra, é só uma metáfora, para dizer que a Terra precisa de uma limpeza, de uma cura, afastar todo o mal que nela existe. Mas voltando para o lado espiritual, porque se fala muito do cuidado com a natureza, e é justo que se cuide da natureza. Se fala muito do cuidado com os animais, é justo também. Mas nos tempos de hoje, um ovo de tartaruga é mais importante do que a vida de uma criança. Porque se você lançar fora, pisotear um ovo de tartaruga, ixi Maria, você vai comer um presídio não sei quantos anos. Mas se você abortar, não. Entendeu a diferença? Quer dizer, se cuida mais, tem que ser cuidado dos animais, não sou contra, né? Mas você observa a ignorância religiosa. Então, a Terra tem solução, os habitantes da Terra têm uma saída? Tem uma saída. A saída é Jesus. Colocar Jesus em primeiro lugar na vida das pessoas. Se a igreja começa por esse caminho de cuidar, com muita ênfase, eles chamam de mãe terra, essa expressão mãe terra eu não gosto não, sabe? De mãe terra e etc. Vai se esquecendo de cuidar das almas. Para as pessoas não ferir a natureza, não provocar queimadas ilegais, porque há queimadas que são legalizadas, mas provocar queimadas ilegais, as pessoas precisam ter Jesus, né? A gente vê muito furdúcio, muito blá 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 em relação à floresta amazônica. É muito blá blá blá, né? As ONGs que recebem milhões, todo mundo, já a gente já sabe que por detrás há esses interesses, muito monetário. Ninguém está preocupado com floresta. Os malandros lá fora não estão nem aí. E ainda fica dando pitaco cá, né? Quer dizer, olha os países da Europa em que há esse latinório, o latinório em relação ao Brasil. Eles estão pegando fogo lá nas florestas deles. Ali nem tem floresta. Eles não cuidam do que eles têm e querem vir meter o bico cá na floresta amazônica. De reto, Satanás, já para lá. Então, eu concordo, de que... Será que está tudo bem com vocês? Aí, acho que está, né? Eu cheguei um pouquinho atrasado, porque eu estava na Santa Missa. Então, a gente precisa entender que a solução para todos os problemas da humanidade, desta terra, está em Jesus. Se nós acreditarmos em Jesus, a parábola do filho pródigo hoje nos dá uma lição nisso, Quer dizer, existia ali um território, uma fazenda, existia um homem fazendeiro, e que os dois filhos, tinha dois filhos, e um pediu a parte da herança. O pai vai lhe dar. Ele destrói o patrimônio material que ele recebeu por causa do pecado. Ele joga tudo fora. E o pai tem culpa? Não, ele errou, ele recebeu. Nós recebemos a nossa herança de Deus. Os sacramentos, que nós recebemos, as bênçãos que nós recebemos, as orações que a gente faz, tudo isso são bênçãos, heranças que Deus vai nos dando.
a nossa parte que nos cabe, você vai pedindo, Deus vai dando. Agora você tem que crescer e multiplicar. Você precisa fazer com que essas coisas que você e eu recebemos de Deus, elas possam crescer espiritualmente em nós. Aí não cresce, aí o sujeito começa a fazer besteira, né? Quer dizer, a humanidade, Nossa Senhora disse, eu separei aqui até uma mensagem, ela disse assim, a humanidade está contaminada pelo pecado. Então, assim, quando a gente planta e vem as lagartas, os bichos para comer a plantação, a gente tem que bater algum inseticida que é para tirar, senão a gente perde a lavoura toda. Não aquele inseticida que vai prejudicar o milho, o feijão, a ponto da pessoa não poder comer, não é isso. Mas existe, né? Quer dizer, alguma espécie de inseticida que afasta os animais, que possa destruir aquela plantação. Então, se há uma contaminação, é preciso ter uma solução. Mas aí, quando se vem por sentido espiritual, há uma contaminação grande por causa do pecado e que precisa de ter uma solução. E qual é esta solução? A solução é Jesus. A solução é confissão. A solução é Eucaristia. Então, a terra só pode ser curada. Nossa Senhora diz que a humanidade precisa ser curada. Você pode procurar essa expressão, né? A humanidade precisa ser curada. Está contaminada e precisa ser curada. Então, ela disse que a humanidade está contaminada pelas trevas do pecado. Então, a terra, uma nuvem negra, uma fumaça negra do demônio, se espalhou por toda a terra, provocando cegueira espiritual na gente. Eu digo na gente porque somos todos pecadores. E quando nós cometemos algum delito espiritual, esse delito espiritual foi provocado pelas forças contrárias à de Deus. E nós podemos, né, vencer esta batalha com a força da oração, com a Eucaristia, com tudo aquilo que pode realmente produzir em nós frutos espirituais. Então, não adianta as pessoas querer, não adianta a gente querer que o mundo, um estalar de dedos, todo mundo vire santo, se a gente não faz por merecer, se a gente não busca ou não faz essa trilha, né, que leva para esse lugar bom. Aí as pessoas querem fazer da sua própria vontade, não resolve. Então nós precisamos fazer a vontade de Deus. O querer de Deus deve ser estabelecido. O querer de Deus precisa ser estabelecido na vida da gente. Então a terra precisa ser curada? Precisa. Nossa Senhora diz. Há solução para o fim das guerras? Há. Mas não adianta a pessoa falar de paz, né? Ou fazer acordos de paz, se por detrás dos bastidores está preparando os meios mais sofisticados de morte. Entende? Então, a humanidade, um dia desse, uma pessoa dizia para mim sobre essa questão de armamento, etc., né? Eu digo, só teria uma solução, né? Para resolver muito, não resolveria 100%. Se ninguém tivesse arma nenhuma de guerra, nenhuma. Mas como ficar só um lado e o outro ficar sem a sua proteção? Como o rico pode ter seguranças particulares e o pobre não ter direito à segurança? Aí fica difícil, né? Então, se os direitos são iguais, então vamos lá nos direitos iguais. Todo mundo tem o seu direito. Então, é isso que a gente tem que defender. Se nós queremos paz, Nossa Senhora diz, deveis começar a construir esta paz em vossos corações. Não adianta a gente querer paz e não buscar ou não fazer por onde começar a ter essa paz. Aí eu quero paz no mundo. Aí eu vou ficar fazendo guerra em casa? Eu quero paz no mundo. Vou ficar fazendo guerra com os amigos? Não podemos fazer isso. Então, a solução para o mal espiritual é a confissão, é a gente se arrepender. A solução para os problemas da natureza, para os desmatamentos, né? Para essa contaminação, né, que há no planeta, vamos dizer assim, que muita gente fala muito sobre isso, né? Mas como isso vai parar se as pessoas não têm Deus? Porque quem tem Deus não vai fazer, porque Deus perdoa.
Eu perdoo, você perdoa, mas a natureza não perdoa. Por isso que a gente vê, não sei se foi no Paquistão, né? Um dia desse estava vendo, o país se acabando de água. Quer dizer, as pessoas mexem com a natureza, às vezes até em outro país faz coisa e provoca essa mudança climática, fazendo um estrago muito grande. Aí depois que isso acontece, aí quer colocar a culpa em A e colocar a culpa em B. A culpa é de todo mundo. E a solução está em cada um buscar Deus e ter Deus no coração. Bom, se eu tenho Deus no coração, eu não vou fazer isso. Se eu tenho Deus no coração, não vou fazer aquilo, porque é errado. Mas quando a pessoa não tem Deus, ele não está nem aí. Ele quer saber que ele tem ali um rio e que ele tem ouro por ali e que ele vai usar aquele produto químico, né, para purificar ali, sei lá, vai contaminar o rio com mercúrio, ele não quer nem saber, ele quer o poder e o dinheiro. Mas se ele for uma pessoa de Deus, ele vai pensar, se eu contaminar este rio, né, que vai desaguar em outros rios, que vai se encontrar com outros rios, isso vai provocar doença, vai provocar câncer nas pessoas. O cara que não tem Deus, ele não está nem aí. Ele quer saber que ele quer o poder, que ele quer o dinheiro, e pronto, basta para ele, né? Então, para nós, a solução é Jesus. E a igreja tem que ensinar isso também. Não adianta a gente ver todo esse discurso. Eu concordo que se cuide da natureza, não tem problema nenhum. Mas eu gostaria de que os pregadores, leigos e consagrados, dessem ênfase também à defesa da vida. Não, porque vai defender a vida das plantas e a vida das crianças, não é? Quer dizer, quer defender a vida dos animais e a vida do ser humano. Então, como eu disse anteriormente, existem leis aqui no Brasil que punem severamente se você, né, maltratar uma tartaruga. Se você pegar um ovo de tartaruga, meu filho, e quebrar, tu vai direto para a cadeia. Responde o processo do pesado. Então, os mesmos homens que criaram essas leis para proteger os animais, né, os mesmos políticos, são os mesmos que hoje, com a cara mais lavada da vida, diz que não, a mulher tem direito ao aborto, por que não? Né? Aí você compara, né? Que negócio é esse aqui? O cara disse que pode matar as crianças inocentes, mas não pode matar a tartaruga, não pode matar o animal. A criança pode, mas o bicho não. Isso é contradição do satanás um negócio desse, né? E a igreja não pode entrar nessa onda, não. O que pode se fazer é defender a natureza, defender os animais, mas defender, sobretudo, a vida humana, onde está a presença de Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O cachorro, o boi, a vaca, os animais, a tartaruga, etc., não são semelhança de Deus, não, né? São criaturas lá que Deus criou. Nós somos filhos de Deus, né? Somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Por isso temos uma importância grande, temos uma alma. Os animais não têm alma, né? Tem alguns pregadores malucos que ficam dizendo aí que animal tem alma, né? Mas não tem não, meu filho. Tem alma não. Então, que a gente possa verdadeiramente assumir este compromisso de amor com Jesus, assumir esse compromisso de verdade com Jesus e dobrar o nosso joelho em oração para que os corações fechados se abram para ter essa consciência. Eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Eu preciso cuidar desta casa onde Deus habita, que é meu coração. Porque a gente se preocupa muito em pintar a casa, ajeitar, né? Eu tenho passado por isso, porque eu estou em reforma, né? Estou reformando. Aí a gente escolhe a cor daquela tinta, botar naquela parede, não sei o quê. Não tem pecado nenhum, ok. Mas, meu filho, pelo amor de Deus, a gente não pode ficar só preocupado com a casa que você vai morar, mas você tem que se preocupar, sobretudo, com a casa em que Deus habita, que é seu coração. Não estou dizendo que seja pecado você cuidar das suas coisas. Pode cuidar, eu cuido das minhas. Não tem pecado nenhum. Mas vai ter pecado se você dá ênfase maior às coisas do mundo e esquecer que você e eu somos imagem e semelhança de Deus, somos templo do Espírito Santo
e que a gente precisa também ter esse cuidado, né? Precisamos fazer uma limpeza nesta casa que é o coração, onde Deus habita. Deus quer habitar em nós e a gente precisa verdadeiramente assumir, né, essa presença de Deus, que deve ser constante sempre e eternamente no coração da gente. Aquilo que a gente recebe pela fé, dizer, Nossa Senhora diz assim, tudo nessa vida passa, mas a graça de Deus em vós será eterna. Pense que beleza. A graça será eterna. O que você recebe pela fé, aí, meu filho, ninguém tira. Você recebeu a graça, a bênção de Deus pela fé, impregnou em sua alma. Quem vai tirar da sua alma? Ninguém. Se você recebeu pela fé, está impregnado na alma. Você vai levar. A única coisa que a gente... Aprenda isso. As coisas materiais, o dinheiro, o que você tem, não interessa. Você pode ser a pessoa mais rica da terra. Que ser rico também não é pecado, não. Que Jesus andou com um bocado de gente rico, que ajudava Jesus na missão. Tá? Ajudava Jesus na missão. Então, nós precisamos verdadeiramente assumir este compromisso de amor com Jesus, né? Ter consciência de que a presença de Deus na vida da gente é importante e que nós não podemos convidar Jesus para estar no nosso coração quando o ambiente está meio cheio de sujeira espiritual. Ninguém recebe uma visita em casa com uma bagunça, né? Uma bagunça. Ave Maria. Eu já passei por isso aqui em casa. Parece que, não sei se vai fazer 1 ano agora, ou 2 anos, que aconteceu um episódio aqui em casa. Uma autoridade da igreja, né? Veio aqui em casa comer uma pizzazinha com a gente. Mas foi tudo de repente, a gente nem sabia que vinha. E aqui a sala estava de só Jesus. E quando a gente, depois da Santa Missa, que a pessoa disse, eu vou lá pra gente, eu vou lá agora. Eu queria conversar com o senhor. Pronto, eu vou lá agora, eu vou na sua casa. Misericórdia, na hora eu termino as bases. Aí fiquei enrolando por ali, batendo pausa, e vier todo mundo correndo na frente. A sorte foi que estava aqui, meus cunhados e sobrinho, todo mundo, mas foi uma correria aqui, empurrando caixa, e foi uma bagaceira para poder deixar aqui a sala arrumada para receber a visita. Então, se a gente se preocupa para não deixar a visita ver a bagunça na casa da gente, e Jesus? Como é que fica esse negócio aí? Quer dizer que eu me preocupo em arrumar a casa, tirar a bagunça da sala para receber uma autoridade da igreja que estava vindo para minha casa. E Jesus, que é Deus, que quer entrar na casa aqui no coração, é para deixar o coração todo bagunçado? Não, tem que arrumar também. E como é que arruma? Confissão. Você dá, confessou, já foi. O coração fica todo limpo, brilhoso, igual um ouro. Aí Nosso Senhor chega, tá lá, entende? Deitadinho no coração da gente, com a graça, com a bênção. É isso, meus irmãos. Então, tem solução para nós, tem solução para os problemas da terra, tem solução. Agora, se a gente não fizer a nossa parte, que todo mundo fica perguntando, a gente vê essas lives, não sei o que, o pessoal falando, qual a solução para o planeta? É só buscar Jesus. Quem criou tudo isso aqui foi Deus. Jesus, o Filho de Deus, que é Deus do mesmo jeito, ele tem solução. É só a gente andar com ele que a solução aparece. É só a gente abrir o coração. Que na hora que você abrir o coração e colocar Jesus na sua vida, aí você vai ter consciência de que aquilo ali não pode ser mexido, aquilo ali não pode ser queimado, e por aí vai. Eu estou falando isso, mas querendo trazer para o lado espiritual. Nós nos preocupamos, quer dizer, nós não, eu não me preocupo assim não. As pessoas por aí afora se preocupam demasiadamente, até na igreja. Na igreja, sobretudo, hoje. A igreja está assim também. Se preocupa demais com a natureza, com a mãe terra. Eles usam essa expressão, mãe terra. Eu não gosto, não. A expressão mãe terra. A terra não é mãe de ninguém, não, menino. Entende? Na mãe terra pra lá. E da Pachamama, a mãe da Pachamama, sei lá como é que fala lá. Eu não quero nem saber desse negócio, não. O que eu quero saber é que Deus criou este mundo
e nos deu de presente para a gente cuidar. Que a gente tenha Deus no coração e ele vai nos mostrar onde devemos agir para não ferir a natureza, para não fazer as coisas erradas e, sobretudo, tendo ele em primeiro lugar, porque Deus é exigente, né? E com razão, foi ele que nos criou, ora esta. Então, você que é pai, você que é mãe, você exige dos seus filhos respeito e obediência, não é claro? Você é pai e mãe, ora esta. A gente tem que exigir dos nossos filhos respeito e obediência. Tem que ser assim. Deus também é assim. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se a gente não amar a Deus sobre todas as coisas, aí a coisa fica complicada, né? Então, é preciso amar a Deus sobre todas as coisas para que a gente possa ter consciência de não fazer a coisa errada. A parábola de hoje, que você, se não foi a Santa Missa, vai daqui a pouco ou mais tarde, eu acabei de chegar. Eu gosto demais dessa parábola do filho pródigo, sabe? Porque vai mostrando situações da vida dele. Quer dizer, ele se empolgou com dinheiro. Ele disse, com dinheiro eu posso ser feliz. Bom, ô Pedro, com dinheiro a gente pode ser feliz? Pode, mas se tiver Jesus. Se você tiver Jesus, com dinheiro você é feliz. Você pode ser o cara mais rico do mundo. Não tem problema nenhum. Se tiver Jesus, não tem problema. Se não tiver Jesus, aí agora é um problemão. O rico que não tem Jesus já tem a garantia de sua alma perdida. Pô, se não tem Jesus, não vai salvar. O rico que não tem Jesus, que não acredita em Jesus, que não tem fé, ele já tem a garantia, talvez ele não tenha consciência, mas essa é a verdade, ele já está garantida a perdição dele. Que se não aceita Jesus, se não tem nada a ver com Jesus, aí a coisa complica, viu? Então, vamos ter cuidado. Portanto, se o filho pródigo caiu nessa armadilha, a gente também pode cair. Por isso a gente tem que ter cuidado. Eu quero ser feliz, me dê minha herança, meu pai vai dar. A gente diz, Senhor, me dê a bênção para a saúde, eu quero ser feliz, eu quero ter saúde. Aí nosso Senhor vai dar. Aí recebeu a herança, aí Jesus conta a parábola de algo material. Mas o que ele quer dizer é espiritual. A coisa é para o lado espiritual. Entende? Então nosso Senhor vai e conta essa parábola. Que traduzindo no espiritual, a gente já sabe que eu e você recebemos muito dessa herança de Deus. Estamos esbanjando, estamos fazendo coisa errada, como estamos nos comportando? Pense bem, meus irmãos, pense bem. Deus, ele é o pai amoroso da parábola do filho pródigo. Olha que o filho esbanjou tudo, mas quando ele volta, o pai se emociona. Abre os braços para acolher o filho. Assim somos nós. Que quando nos afastamos de Deus por causa do pecado, aí diz o evangelho de hoje, diz que o filho caiu em si. Caiu em si é o quê? Ou seja, fez um exame de consciência. Caiu em si e pensou, na casa do meu pai, eu tinha tudo, agora eu estou aqui me humilhando. Até a comida do resto da comida dos porcos lhe fora negada. Pensa na bagaceira. Então, caia em si, caia você e eu também. Vamos cair em si, ou seja, vamos pensar, vamos colocar a nossa cabeça para pensar direitinho. Peraí, o que é que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo dessa forma? Por que eu estou fazendo isso? Entende? Caia em si e diga, eu vou voltar para Deus. Você se afastou da igreja, não está mais indo na igreja, como é que é? Caia em si. Né? Porque tem jeito para a vida da gente, tem jeito para a terra, tem jeito para tudo. Para tudo tem jeito, mas só terá jeito 100% se a gente colocar Jesus na vida. Na hora que Jesus chegou na sua vida e na minha, está tudo resolvido. Acabou o problema. Problema quem tem, e grande é quem não tem Deus. Portanto, meus irmãos, que você e eu que somos os representantes desta parábola do filho, somos o pai da parábola, representa Deus. O filho representa eu e você. Eu perdi o irmão. O irmão é aquele fofoqueiro, né? Que gosta de confusão. Quer dividir. Entende? O irmão. E tem um empregado lá. O que foi que houve? O irmão pergunta: o que está acontecendo ali? Foi teu irmão que votou. Teu irmão. Fofoqueiro, né? O fofoqueiro é o empregado. Teu irmão que votou. Chegou aí e teu pai já mandou matar um novilho gordo
tá fazendo uma festa de arromba aí, viu? Quer dizer, ele poderia dizer assim, ô meu patrão, com o outro irmão, né? Ô meu patrão, foi seu irmão que chegou, né? Ele voltou arrependido, né? E seu pai está todo feliz. Fique feliz também. Mas ele, foi teu irmão que voltou aí. Você percebe o fofoqueiro, né? Já falou em tom de fofoca. Aí o irmão já ficou bravo. Representa aquelas pessoas ciumentas, né? Que não gosta de ver o bem do outro. Este segundo irmão da parábola é a cara de muita gente que você e eu conhecemos. Ou seja, tem pessoas que não querem ver a pessoa bem. Quer dizer, naquele momento de alegria, de festa, ele deveria dizer assim, eu vou me alegrar, é meu irmão que voltou. Aí o pai vai lá para convencê-lo. Meu filho, era preciso festejar. Teu irmão estava morto e voltou a viver. Né? Então, ele ficou com ciúme, com inveja, porque o pai fez uma festa. Então, esse pai é Deus. E Jesus disse lá em outros trechos do Evangelho que no céu há mais alegria por um só que se converta do que por 99 justos que não precisam de conversão. Então, no céu há uma festa. Quando alguém volta para Deus, foi embora, foi para o mundo de pecado. Quando cai em si, se arrepende e volta, o céu faz festa. Né? Então, Jesus conta essa parábola, ele usa a imagem de uma fazenda. Não sei se você já observou, né? Ali se trata de um fazendeiro na parábola. É um fazendeiro, porque tem boi, tem novilho, tem cabrito. Então, estamos numa fazenda. Então, certamente, Nosso Senhor, Jesus gostava muito de fazer isso. Ele, nas viagens, né, de missão, para pregar em vários lugares, ele passava, via uma plantação de uva. Pronto, aquilo já ficava na cabeça dele, como Deus, né? Quando ele ia pregar, ele já contava uma parábola daquele administrador, aquela árvore que não estava dando frutos. Tudo está lá no Evangelho. Passava numa fazenda e via aquela fazenda bonita, os fazendeiros, etc. Né? Então, Jesus, ele contava essas parábolas para as pessoas entenderem em outro sentido, para mostrar o sentido espiritual, outro lado da parábola. Todas as parábolas que Jesus contou têm um lado espiritual, que é o mais importante. Né? Quando, por exemplo, Jesus fala do administrador infiel, aí ele está falando, sobretudo, da igreja, da sua igreja. Um padre é administrador, um bispo, um papa é administrador. Se eles não forem fiéis, aí a coisa, o bicho vai pegar. Aí vai complicar a vida espiritual desses cabos aí. Então, o dono, né? O dono da fazenda, né, em certas parábolas, representa Deus. Os empregados, os administradores, tem cuidado do que pertence ao patrão, que é Deus. Então, Jesus confiou a sua igreja a homens como nós, mas com a diferença que eles são consagrados, são homens, né, que devem ter uma capacidade espiritual grandiosa para nos ensinar. Se eles vacilarem e não fizerem o que é certo, aí complica a vida espiritual deles. Então, eu desejo que o seu dia seja pleno da graça de Deus. Que Nossa Senhora ajude você a experimentar o céu. Que possamos encontrar uma solução para a humanidade, abrindo o coração, aceitando Jesus, a devoção à Nossa Senhora, rezando. A terra precisa de luz. Lembra o Evangelho? A humanidade estava nas trevas e viu uma grande luz. A luz é Jesus. Então, essas trevas, por causa do nosso pecado, está cobrindo a terra. Né? A terra precisa de transformação. Precisa, digamos assim, a gente precisa expulsar da terra, expulsar do meio da gente, aquilo que é mal, né? Aquilo que está provocando danos. Então, por isso que eu escolhi essa imagem do cabo pulverizando a terra. A terra precisa ser pulverizada espiritualmente. Então, assim como, repito, a planta precisa ser cuidada, né? A humanidade precisa de cuidados espirituais. E Jesus já apontou os meios para a gente conseguir essa graça. E Nossa Senhora vem apontando também demais. Nossa Senhora vem apontando também as soluções para isso. Então tem jeito, viu?
Agora, quando você vê alguém fazendo essa defesa aí dos bichos, você diz assim, olha, eu concordo com você, a gente tem que defender. Mas em relação a esse outro ponto aqui, que é o principal, o que, que você pensa? Que um político que faz uma lei para proteger os animais, mas ele não faz uma lei para proteger a vida das crianças, é fariseu. Hipocrisia pura. Que coisa terrível uma coisa desta. Um ovo de tartaruga ser mais importante do que uma vida de uma criança. Para muitos, pelo mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Como você vai entender que uma pessoa, né, essa pessoa dê mais valor a um ovo de tartaruga ou de outra espécie, né, de animal, dê mais importância do que a vida de um ser humano, que é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, há uma coisa errada. Algo está errado. E quem tem que gritar que está errado somos nós, que ainda fazemos parte desse pequeno rebanho. Espero que a gente continue fazendo parte. A igreja precisa gritar e alertar as pessoas. Não é que a igreja vá ser contra isso. A gente tem que ser a favor do cuidado com a natureza. Porém, antes de cuidar da natureza, tem que cuidar da alma, da salvação das pessoas. Essa ênfase que, infelizmente, até dentro da igreja hoje se dá para esses cuidados com as coisas do mundo lá fora e esquecer de que o principal é a salvação das pessoas. Isso é importante. A gente se encontra às 15h com a graça de Deus e do Espírito Santo. Que a sua semana seja plena da graça de Deus, que Nossa Senhora ajude a todos nós a experimentar sempre o seu amor e a sua bondade. A gente se encontra. Vamos rezar pedindo a Nossa Senhora que ela nos ajude a ser cada vez mais do seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem com Deus, com Nossa Senhora, e até às 15h, com a graça de Deus e do Espírito Santo. Até lá, se Deus quiser.